Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de grande alegria poder vir aqui, gravar esse vídeo, trazer para os irmãos a palavra a qual eu sei que Deus vai falar aos nossos corações, vai trazer resposta, vai restaurar as nossas forças. E eu fico muito feliz de ser usada como um instrumento do Senhor para poder trazer essa glorificação do nome dEle através desses vídeos. Peço aos irmãos que já colocam, ativem a notificação para que possam receber os vídeos, os próximos vídeos, para que você não perca nenhuma palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. E Ele fala conosco através da sua palavra, que é a maior profecia. Amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje se encontra no livro do profeta maior, Jeremias, capítulo 29, versículo 11 somente. Jeremias 29, 11, que vai dizer assim: Eu é quem sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa palavra, Jeremias estava enviando uma carta aos cativos na Babilônia. Jeremias permaneceu em Judá, mas enviava cartas de instrução, exortação, cartas trazendo esperança para o povo que estava cativo lá na Babilônia. O Senhor havia permitido o rei Nabucodonosor trazer essa aflição para o povo dele, porque o povo estava se corrompendo e já estava corrompido em meio à idolatria, em meio às coisas a qual o Senhor não se agradava. Se a gente olhar no capítulo 25 desse livro do profeta Jeremias, a gente consegue ver que Jeremias fala para o povo o que eles iriam viver, dizendo que por 23 anos ele profetizou, ele trouxe palavra de repreensão e eles não quiseram ouvir. Eles continuaram idolatrando, se corrompendo, adorando outros deuses. Então quando a gente olha para esse capítulo 29, a gente vê o cumprimento das palavras a qual Jeremias foi usado como instrumento do Senhor para trazer para o povo, a qual não queriam ouvir o que Jeremias falava, mas o Senhor foi fiel e trouxe sobre esse povo esse cativeiro. O povo já estava esmorecido, ele não acreditava mais, a esperança dele já havia acabado. Fora que outras nações, quando olhavam para a situação do povo de Deus, ridicularizavam a situação a qual eles estavam vivendo. Então imagine o momento a qual o povo já nem mais acredita que o Senhor possa vir trazer um recurso, trazer algo para eles. E o Senhor usa Jeremias tanto para trazer essa palavra de instrução, como também no capítulo depois trazer a palavra de esperança. Mas a gente vai falar somente desse capítulo 29, porque a todo momento o Senhor falava comigo de crescer na dor. Por quê? Porque aquele povo, quando recebeu essa carta, havia uma instrução nela, dizendo para que o povo continuasse crescendo e não diminuísse, dizendo para eles que eram para eles construírem casa e habitar nela, para eles arrumarem esposa, terem filhos e gerar outros filhos, para que crescesse o povo de Deus e não diminuísse, para que eles plantassem e comessem o que estavam plantando. Isso me traz a lembrança, em Êxodo capítulo 1, versículo 12, vai dizer que por mais que eles eram afligidos, eles continuavam se multiplicando e espalhando, de maneira que inquietava o povo do Egito. Então o que o Senhor quer a gente nesse momento é que a gente não se molde mediante as circunstâncias a qual estamos vivendo. Eu não sei qual é o cenário que se apresenta para você, eu não sei se é a perda de um empreendimento, de um negócio, eu não sei se é uma enfermidade, se é um problema familiar, uma porta de emprego fechada, mas o Senhor quer que a gente entenda que a gente não pode se moldar e deixar as circunstâncias a qual estamos vivendo ditarem o nosso comportamento, porque a gente sabe por quem a gente foi chamado. Então o que o Senhor quer é um posicionamento e uma ação diferente. Rafaela, como assim? Iremos crescer pela dor, crescer no tempo da adversidade, crescer no tempo das circunstâncias, crescer no tempo desfavorável, para que muitos que estão olhando e vendo a situação que a gente está vivendo, venham perceber que verdadeiramente há um Deus na nossa vida e o nome do Senhor será glorificado, porque a gente tem tantos adversários da nossa alma a qual nos rodeiam, temos tanto também pessoas que infelizmente desejam a nossa queda, o nosso mal, e o Senhor está falando: eu estou confundindo o adversário de vocês. Por quê? Porque o adversário da sua alma, ele está até falando assim: olha, eu estou marcando direitinho, trabalhando direitinho, mas ela não para, ele não para, eu estou fazendo certinho, olha, o meu plantão não tem nem tempo de intervalo, mas ela não esmorece, ela não desiste, ela não para. O Senhor está falando: você não vai parar nesse tempo de adversidade que você está vivendo. Esse tempo não é final, aonde você achou que era um ponto final.
para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida profissional, irmão, é um ponto de partida. Sabe por quê? Muitas das vezes o Senhor tem que nos levar para lugares, por caminhos a qual a gente não iria por conta própria, por caminhos escuros, caminhos difíceis, apertados, para que a gente tire o homem do centro e coloque Deus, porque a glória de Deus ele não divide com ninguém. Porque quando a gente passa por uma situação de aperto financeiro, de precisar de uma porta de emprego, eu tô dando alguns exemplos para você entender, por uma situação de enfermidade, a gente precisa de uma ajuda para conseguir uma vaga, para poder conseguir uma operação, a gente recorre a quem? Ao amigo, a uma pessoa que trabalha dentro de algum lugar. Leva meu currículo, por favor, arruma uma vaga para mim, por favor, você pode me emprestar uma quantia? E o Senhor está falando, você está recorrendo primeiro ao homem, mas quem você tem que recorrer primeiro é a mim. Eu não divido o primeiro lugar da tua vida com ninguém. O Senhor está nos fazendo voltar à dependência dele, porque nesse tempo a única pessoa que esse povo podia depender era do socorro do Senhor, do auxílio do Senhor, das palavras do Senhor. E o Senhor está nos fazendo voltar às origens, para que a gente comece a reconhecer que somente Ele é Deus e as possibilidades que Ele tem para nos abençoar não se compara à ajuda humana, nem se molda às circunstâncias a qual nós estamos vivendo. Sabe por quê? A porta que Ele fecha, ninguém abre, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Irmão, se Ele abriu uma porta para você, ninguém vai poder fechar, mas se Ele fechou também, somente Ele pode abrir. Então comece a entender que a dependência da sua vida, seja o que você esteja passando, é do Senhor. Eu sei que é difícil, você pode dizer, você não sabe o que eu estou passando, mas irmão, eu venho com causa e experiência para poder falar. Continua vivendo o extraordinário de Deus. É de glória em glória, é de dia em dia, é de fé em fé. O Senhor não quer que você se molde às circunstâncias, porque essas circunstâncias elas te limitam. Olham para você que não tem um centavo no bolso e fala assim, ela não vai poder abrir essa empresa porque ela não tem um capital, não tem uma pessoa para ajudar, não tem um sócio que entra com a parte financeira. E o Senhor está falando, se você depender de mim, eu sou o teu sócio. Ah lá, não tem o que ela fazer porque ela não tem um plano de saúde. Como é que ela vai conseguir essa operação? Como é que ela vai conseguir essa consulta? E o Senhor está falando, se você depender de mim, eu sou o teu plano de saúde. Ah, ela não vai conseguir alugar aquela casa, porque como é que ela vai alugar aquela casa se ela não tem um calção, se ela não tem um fiador? E o Senhor está falando, se você depender de mim, eu sou o teu fiador, eu sou o teu calção. Agora, ele não vai conseguir aquela porta de emprego, porque ali as vagas são limitadas, ali só consegue por indicação, somente com a ajuda de alguém lá de dentro, ele vai conseguir aquele emprego. E o Senhor está falando, eu faço o seu currículo, se você depender de mim, eu faço o seu currículo de baixo, vir pra cima, e quando eles abrirem, eu trago uma percepção pra eles, que você é o melhor pra essa vaga. Eu toco no coração, eu toco em mente, eu mudo o quadro, e faço eles reconhecerem que você é o melhor pra aquela vaga. Assim como José, eu te faço prosperar em cativeiro, em prisão, eu te faço prosperar em cova, eu te faço prosperar em cisterna, eu te faço prosperar onde eu quiser, porque o meu poder não pode ser limitado pelas circunstâncias a qual você está vivendo. E isso me chama a atenção, e eu fico muito alegre, porque quando o Senhor fala com Jeremias, a gente olha no capítulo 20 que Jeremias já estava parando, e essa é a palavra para finalizar e para você guardar na tábua do teu coração. Jeremias, ele já estava desistindo de profetizar para aquele povo que não queria mais ouvir. Ele já estava cansado de ser afligido porque pessoas ridicularizavam dele, pessoas não acreditavam nele. E isso não é só para quem tem ministério, tá? Isso é para qualquer área da tua vida que você está com a ideia de parar, de desistir, de estagnar naquele lugar, de falar chega, jogar tudo pro alto. Seja no teu casamento, seja na sua vida com Deus, se você tem um cargo eclesiástico, ou se Deus colocou uma palavra sobre a tua vida, dizendo que Ele vai te levar para pegar a palavra dEle, para louvar e engrandecer o nome dEle. Muitas das vezes a gente nem acredita porque a nossa realidade é outra, mas nós não andamos por vista, mas andamos por fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não vemos. Você pode até não ver se com os olhos naturais, mas se tu for pro espiritual, você vai ver se concretizar, para que o nome dele venha a ser glorificado. E Jeremias no capítulo 20, ele já estava cansado, ele já estava desanimado, ele já não acreditava, ele já estava assim, como que eu vou fazer esse povo me ouvir? Chega, para mim já deu. Só que ele diz pro Senhor, e me chama muita atenção, isso aquece o meu coração, e eu espero que aqueça o seu também. Quando Jeremias pega essa palavra, dizendo que, da seguinte maneira, eu já tinha até desistido de falar do nome de Deus, mas a mensagem de Deus, ele está dizendo, a tua palavra
arderam no meu coração, cerraram os meus ossos e eu não consegui contê-la. O que o Senhor está falando? O que Jeremias está falando para o Senhor? Eu não consigo parar porque a tua palavra ela me motiva. Eu não consigo desistir porque a tua palavra ela se torna estrado para eu passar. Eu não consigo parar porque a tua palavra me levanta, me sustenta, me renova. E o Senhor está falando que essa palavra venha te renovar, que essa palavra venha trazer você um caminho novo para você trilhar, para você passar. Somente me coloque no meu lugar de direito, crie uma dependência somente de mim e você vai ver o que eu vou fazer, porque é necessário que algumas pessoas que estão vendo a sua vida vejam o meu poder se aperfeiçoar na sua fraqueza, vejam o que eu posso fazer mesmo em cenário contrário. Irmão, creia nessa palavra, guarda no teu coração, e quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, que o Senhor venha trazer uma palavra a qual aqueça, a qual arda no teu coração e te levante novamente, te sustente para você não cair, renove trazendo estratégia para você. Amém? Através dessa palavra, vamos orar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor quer falar conosco nessa noite, neste dia, perdão. Escuta a palavra, ore junto comigo, apresente a sua causa ao justo juiz. Ele é o justo juiz. Apresente ao Senhor. Senhor, olha só o que eu estou passando, olha a aflição a qual eu estou enfrentando. Eu não sei se você vai apresentar uma carta judicial, algum processo na justiça a qual você está enfrentando, e o Senhor está falando, põe aqui, porque eu sou o que sou quando você precisar que eu seja. Se você precisar de um juiz, eu sou. Precisa de um professor, eu sou. Se precisar de um doutor, eu sou. Se precisar de ajuda financeira, eu sou o teu fiador. Então o Senhor está falando, o que você precisar que eu seja, eu sou o que sou. Amém? Vamos orar. Soberano Deus amado, Senhor e eterno Pai, na tua presença a qual nos colocamos neste dia, primeiramente venhamos te agradecer pela tua misericórdia, a qual vem sobre nós se renovando pela manhã, a qual nos protege da ira, Senhor, a qual muitas das vezes nós merecemos, a qual das vezes merecemos, Senhor, porque somos falhos, pobres e pecadores, mas queremos te agradecer porque ela se renova, ela não tem fim. Agradecer pela tua graça, a qual nos basta quando no momento de aflição enfrentamos, e o Senhor aquece o nosso coração como aqueceu com essa palavra. O Senhor nos sustenta, traz um gás, um ânimo. Às vezes a gente só precisava de um abraço, mas nós não temos, mas o Senhor usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. O Senhor faz conforme Ele quer, para poder trazer essa instrução, para poder trazer essa palavra de conforto, essa palavra de confronto. E Senhor, nós venhamos te agradecer por ministrar sobre nós essa palavra hoje. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, seja, meu Pai, por meio de palavras, seja por meio de obras, seja por meio de pensamento. Te pedimos perdão, Senhor Jesus, por ter colocado o homem no teu lugar, a qual nos tornamos dependentes de ajuda humana e não da ajuda que vem direto do céu. Eu te peço perdão, Senhor, nós te pedimos perdão neste momento, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de entendimento, Senhor, pelas circunstâncias a qual estamos vivendo, mas já te pedimos neste momento, Senhor Jesus, nos faça crescer na dor, nos faça crescer nesse cenário contrário. Nos faça crescer, Senhor, neste local, a qual eu sei, meu Pai, que não é o nosso local que vai ser eterno, não vai ser, a gente não vai criar estadia, a gente não vai permanecer sempre nesse local, mas confunda o adversário, confunda os nossos opositores, quando eles olharem e acharem que é o nosso fim, olha, não tem mais o que fazer, ela não tem mais a quem recorrer, o Senhor vem trazendo algo novo para nossas vidas. Confunda o nosso adversário, que o teu poder se resplandeça na nossa vida, que a tua graça, Senhor, venha nos bastar, traga a nossa sabedoria, Senhor, traga a nós instrução, traga a nós, Senhor, estratégia para superar, para viver, para romper no dia mal. Deus, eu te peço neste momento que o Senhor toque em cada coração que está ouvindo este vídeo, toque em cada coração, Senhor, vai em cada casa e começa a manifestar o teu poder, mudar, Senhor, este cenário de desonra e trazer para os seus filhos dupla honra, Senhor Jesus. Vai de encontro a cada mente, começa a limpar pensamentos, meu Pai, a qual o adversário colocou, a qual o inimigo colocou. Traga, Senhor, um entendimento aos seus filhos de que isso é uma fase, vai passar, isso é só um processo para aperfeiçoar os teus filhos, para trazer a eles um entendimento da dependência do Senhor. Não deixe os seus filhos pararem, não deixe eles esmorecerem, não deixe eles desanimarem, Senhor, que a esperança dos seus filhos venha estar firmado no Deus dos deuses e Senhor dos decretos. Deus, eu te peço neste momento,
Controla a nossa ansiedade, controla, meu Pai, o nosso coração confuso, porque o coração do homem, ele é enganoso. Mas eu te peço, Senhor, faz-nos andar por fé e não por vista. Abre a nossa visão espiritual para romper nesse cenário a qual só vê vale de ossos secos, mas que o Senhor venha nos fazer olhar, Senhor, um exército sendo levantado, osso sendo juntado com osso. Meu Pai, a Tua palavra vindo sobre nós e trazendo um novo para nossa vida. Deus, eu entrego em Tuas mãos e que através dessa oração, meu Pai, o Senhor gere testemunhos. Através dessa oração, meu Pai, o Senhor gere renovo, o Senhor gere cura, o Senhor gere transformação, o Senhor gere, meu Pai, pessoas que possam, meu Pai, começar a renovar as Tuas forças. Assim eu te agradeço, Senhor Jesus, por este momento. Irmãos, que o Senhor venha ser com vocês, porque o Senhor Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Ele, não cumpriria, diria, não faria. Se Ele está falando e você sentiu que essa palavra é para você, se agarre nela, porque se o Senhor tocou no teu coração dizendo, estou falando contigo nesta hora, através deste vídeo, é porque o Senhor está fazendo o novo na tua vida. Toma posse da palavra, viva o extraordinário de Deus. Amém? Assim eu agradeço, até o próximo vídeo, que o Senhor seja com vocês.